Bom, nada menos esperado do que essa alma gratificante, né? Essa alma grandiosa. E a vida como passagem é só um espetáculo na qual a gente quer entrar e não quer sair. Mas o que é a liberdade enquanto pessoa que consegue atingir algum certo tipo de contentar de entendimento? Né? Que Freud é a explicação, a explanação da existência, ou o que se diz respeito ao que a sociedade se criou, dando diligência, dando uma vírgula de acréscimo em algumas coisas e permitindo com que as coisas se façam diante de algum certo tipo de falta de honraria ou falta de cunho pessoal. Não mas assim, não da impertinência, mas da persistência, da pertinência mesmo. Porque assim, a persistência em si, no seu, no seu grave poder de acepção, talvez seja a vontade que seja criada através do seu desejo, né? Mas porque o seu desejo em frente a algumas coisas é testemunha de tantas, 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 tantas às vezes tantas às vezes que é difícil e assim que é comovente, né? Então, assim, na prática normal a gente vai entender Freud como alguém que é um espectador e que vive num palco onde o teatro é voltado para a peça daqueles que reagem. É tanto que na Jovem Perdida, se a gente for descrever, a mulher se destaca tocando piano, e esse piano é tocado, mas também existe a fita gravada, né? Que é aquela parte onde ficam as pessoas que estão querendo fazer com que aquele espetáculo ganhe seu máximo, né? Sua vontade, sua existência. Então, assim, praticamente tirando do zero, as coisas se dariam através dessa necessidade. Mas por que, particularmente, a gente tem essa necessidade de estar de digerindo algumas coisas, né? Vamos tentar entender. As ideias religiosas que acabamos de resumir passaram, obviamente, por uma longa evolução. Elas foram conservadas por culturas diversas em fases diversas. Escolhi apenas uma dessas fases de desenvolvimento que corresponde aproximadamente à forma final em nossa cultura branca e cristã de hoje, e é fácil de perceber que nem todas as partes desse todo se encaixam igualmente bem entre si, que nem todas as questões prementes são respondidas, que a discordância da experiência cotidiana apenas com esforço pode ser rechaçada. Porém, tais como são essas ideias, as religiosas, no mais amplo sentido, são valorizadas como a posse mais preciosa da cultura. Como o que de mais valioso ela tem a oferecer aos seus membros, muito mais estimadas do que todas as artes de extrair à terra os seus tesouros provê à humanidade, com alimentos ou prevenir doenças e etc. Os homens acreditam não poder suportar a vida se não atribuírem a essa ideia o valor a elas reivindicado. As questões agora são: o que são as ideias à luz da psicologia, de onde recebe a sua autoconsideração e prosseguir intimidamente qual o seu valor real? Na vida, tudo acontece, né? E a gente tem assim como parte da nossa realidade a vida formal, sabe? De responsabilidade, onde a gente adere conceitos, onde a gente adere personalidades, mas confiantemente a gente tem como aderência talvez um sentimento, seja ele maior ou menor, ou seja ele parte daquele ofício que a gente entende como vida. Mas por que a gente entende a vida e passa por limites que são às vezes desconsiderados, sabe? Por que a gente entende isso tudo e passa por saber agora que de certa forma a gente deve ter um cuidado? Hã? Tem não, tem que ir lá buscar. Então, assim, tô aqui embaixo. Eu acho que a gente, quando a gente está pensando diante de algumas coisas,
a gente tem que ter certo cuidado, porque a gente volta consciente de algumas coisas que são necessariamente coisas que nos levam a participar de algo que não é, que é oculto, que não é oculto, sabe? Por exemplo, a transparência das palavras, porque há a necessidade ou a permissão de da gente ter a vida como conceito-chave, porque de certa forma a gente responde a uma coisa chamada é, é, virtude, uma personalidade virtuosa que consegue concernir as coisas e entender as coisas de forma normal. Então, assim, explicando ou dando chave aos pensamentos, a gente entende que alguma coisa é mais explícita e outra desnecessária. Então, assim, uma conversa, por exemplo, nos levaria a pensar coisas mais não tão eficazes, mais eficazes também, mas assim, necessariamente a gente consegue fazer com que as coisas voltem ao normal. Não que as coisas agora estão ruins ou não sei, vai depender daquilo que você sente, sabe? Então, tudo aquilo que a gente sabe, tudo aquilo que a gente faz é normal, sabe? Você fala das coisas assim e praticamente tirar as coisas do zero, da pauta daquilo que se faz. Então a gente necessariamente ganharia alguma coisa que seria para nós algo de, de, de bondade nossa, sabe? Nem que a gente fala do mal agora e o mal tá atribuindo a nossa própria personalidade. Mas como explicar esses dois lados? Entende? A gente entenderia algumas coisas assim normalmente, sabe? Mas por que seduziria as pessoas a um ponto delas entenderem as coisas desprovidas da produção, da intromissão? Por exemplo, se a gente disser que uma deslancha numa palavra, a intersecção, a intromissão, mais diretamente a intromissão, que é a importância na qual traz nossa vida ao agouro de nossas missas e a inteligência de nossas ações sobre suas tentações, sobre suas admissões. Então, assim, se a gente tem respectivamente o contato com aquilo que é respeituoso e sabe se também trata-se de uma necessidade que cria algum tempo de reação, talvez necessariamente a gente saiba que tudo que consegue cariciar-se, talvez seja a necessidade que a gente tem o tempo comum a todos, que é a necessidade de transmitir e fazer com que algumas coisas se convertam, sabe? Por exemplo, se a gente fala no judaísmo sobre a tirania, a gente vai entender que esse processo foi algo semelhante a algo que assim, se a gente for voltar na história, a gente vai ver isso de forma normal, sabe? Assim, acreditando que de alguma forma tiveram um respeito ou tiveram algum tipo de necessidade em dizer o valor das coisas ou gerar algum tipo de sentimento que garantiria eficazmente uma incerteza ou transmitiria algo que necessariamente enraizasse a noção de respeitosidade de retrospecto, sabe? De voltar ao começo e necessariamente entender que suas Samarias, suas sisters, né? Se a gente for falar o inglês aqui e falar o inglês de forma normal, por exemplo, vamos pegar o amor da vida, Shakira. Eu conheci a mulher com 8 anos, 7, 8 anos de idade. Eu era fã. Como é que eu ia ter uma mulher aos 8 anos de idade? Não tinha como, sabe? Era meio impossível. Mas assim, passando o tempo, a gente percebe que às vezes a gente não tem como estar junto, porque a pessoa tá longe da gente, porque a pessoa já tá pensando outra coisa. Aí você pensa, hoje a mulher com 43 anos, eu com 23, a diferença de 20 anos. Será que ela ia querer uma pessoa igual eu? Só pra dar um exemplo assim, e tentando ver que assim, praticamente é impossível, sabe?
eu não sei, tá perto de alguma coisa ou tá querendo outra coisa. É pensar alguma coisa diante de que assim, né? A gente observa pouco. Não é que agora a gente dá conselho. Por que que há essa dificuldade, sabe? Então, assim, lembrar de algumas coisas é necessário, sabe? Então, o que faz isso de você maior ou menor, independente, é o que você pensa de você mesmo, cara. Sabe? A reação é essa. O que você pensa de você mesmo te muda. Mas aquilo que ficou, aquilo que foi passado, necessariamente sendo acusatório ou não, a gente teria uma, 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 uma volta, teria algo assim que transpareceria certo tipo de inerência reativa, não à Inquisição, sabe? Porque você não saberia de diretamente ligar esse ponto. Você chamaria Austen, chamaria Auster. Então assim, você daria de tudo para poder entender alguma coisa e faria de alguma forma a coisa mais formal, sabe? Força requerida máxima além daquilo que se lê ou se vê. Entende? Então, assim, algumas coisas pra gente é mínima, sabe? Não adianta você tá aí falando e dizendo o tempo todo e estando retraindo-se diante de alguma coisa. As reações existem, as formas normais existem. E assim, por que que em períodos certos a gente entende algumas coisas e essas coisas passam a ser para nós mesmos? Porque a gente cria respeito e, de certa forma a gente presta atenção nas coisas que nos interessam ou nas coisas que eventualmente sirvam de lição. Existem esses dois pontos que muitas das vezes é duvidoso pra gente mesmo. Daí assim, entender, né, cara, algumas coisas, voltar ao princípio de que existe as reações, as relações, talvez seja necessariamente que a gente tenha alguma vida a praticar, sabe? Um zelo seu, se a gente for voltar de novo a esse assunto e ter esse assunto como coisa assim caprichosa, talvez, não sei por que que a gente estaria falando. Talvez, por exemplo, quando minha pele incha aqui, você fala, nossa, esse cara tá parecendo um baiacu. Esse cara tá parecendo um baiacu. Porque aqui não tem esse afinamento, meu rosto já muda, sabe? Aí você fica viajando, pensando. Mas enfim, algumas coisas são importantes para que a gente tenha uma relação e consiga viver livremente, ou de alguma forma tenha uma prosperidade ou alguma coisa em que algum conceito define.